Bem-vindo para mais um sábado aqui com o Ministério Integre, o Ministério de Jovens da IBNU, e a gente fazendo aqui os comentários da nossa leitura bíblica da IBNU. E se você ainda não fez o download do arquivo em PDF para poder acompanhar a leitura, cara, o que você está fazendo que não fez ainda, mano? Pega o link aqui embaixo nos comentários, entra no site da IBNU, vem acompanhar a Bíblia com a gente. E nós estamos no livro de Salmos, e para bater um papo sobre os Salmos, olha só, do Salmo 19 até o Salmo 51, está comigo aqui a Suzy e a Carol. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo Meninas, né? bem, meninas? Não, Olá, mulheres, né? meninas, né? Mulheres, desculpa. Tudo bem, bom estar aqui com vocês de novo. E a gente estava falando que é muito salmo, né? Mas é tão bom, né? A gente poder compartilhar, falar sobre isso é muito especial. Muito bom, né, Carol? Isso aí, bom demais estar aqui, apesar de ser bastante texto. Como é gostoso ler os salmos, né? Como a gente se identifica, como a gente parece que entra no texto, o texto entra na gente. Então, vamos falar sobre salmos. E é isso aí. E se você quer, vamos dizer assim, um curso específico, né, um curso melhor, assim, no sentido de um curso mesmo sobre o livro de Salmos, a gente recomenda que você procure aí na playlist da IBNU o curso que teve sobre o livro de Salmos. Foi dado pelo Saião e a Suzy, já faz um tempinho, e a Suzy está aí hoje para poder falar um pouquinho sobre os Salmos. E ali você vai ter realmente, ali, eu acho que foram 8 ou 9 aulas, ali de 1h30, falando sobre o livro de Salmos, respondendo perguntas. Então eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Hoje você participa com a gente e, é claro, você não só participa assistindo, ouvindo o nosso bate-papo aqui, mas você participa interagindo. Afinal, tem um bom número de salmos aí, eu tenho certeza que alguns deles falaram bastante com você. E o que você faz? Coloca no comentário, poxa, gostei muito do Salmo X, foi isso, aprendi sobre aquilo, que isso também vai enriquecer a nossa vida. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o salmo que abre o nosso leque de salmos hoje é um dos salmos mais conhecidos e a abertura dele é realmente impressionante. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso, outro dia, uma noite revela a outra. E a criação de Deus, o homem, o poder de Deus, a majestade de Deus estão aí declaradas. É interessante como a gente percebe isso na natureza, é interessante como Deus está se revelando para nós o tempo todo, né? O Deus está aqui interagindo com a gente. Diga, Carol. Eu já vou te interromper já, porque quando eu comecei a fazer a leitura essa semana, eu particularmente fui tocada, porque eu sou comissária de voo, né? Acho que a galera aí que acompanha a gente já sabe. E eu tenho o privilégio de ver de cima algumas coisas que são sensacionais. Então, quando eu comecei a ler esse Salmo 19, ele já é um salmo conhecido, e às vezes eu até posto, junto com algumas fotos que eu tiro. Quando a gente vê o sol nascendo lá dentro, ou o sol se pondo, ou o desenho das nuvens, é uma coisa impressionante. Não tem como não enxergar a magnitude do Criador quando a gente vê, quando a gente observa, quando a gente admira essas coisas. E aí é tão interessante, na mensagem está escrito assim: a glória de Deus viaja pelos céus. Eu entrei nisso. E é muito legal quando a gente experimenta isso, né? E o Salmo 19, o que é legal é que o Salmo 19 continua, a gente percebe Deus na criação e a gente fica maravilhado com isso. Mas o Salmo continua dizendo que existe uma maneira mais profunda da gente conhecer a Deus, que é na palavra dele. Então parece que uma coisa leva a outra. Eu me percebi no meio disso, nesse encantamento que a gente tem quando observa a maravilha da natureza, a força, a potência da natureza e a grandeza de tudo isso, mas parece que o ser humano deseja mais. Parece que a gente deseja mais, porque de uma certa maneira a gente tem esse desejo de conexão com esse Criador. E aí
o que a gente recebeu de presente foi a palavra de Deus, né? Essa revelação específica. E aí o próprio salmista fala, a mensagem fala assim lá no 11, e mais, a palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo e nos leva até onde o tesouro está escondido. Então parece que quando a gente também tem esse encontro quando a gente começa a ler a Bíblia e descobre quem Deus é e como Ele age nesse texto, né, ao longo do texto, o nosso encantamento aumenta. Parece que a coisa não acaba. Eu não sei se vocês têm essa sensação. E acho que mais, Carol, porque ele vai seguindo nesse relacionamento, inclusive propondo, olha assim, eu não quero que esse relacionamento tenha nenhuma quebra, não quero que esse relacionamento tenha problemas. Tanto que ele vai colocar, logo depois, né, no versículo 12, quem pode cernir os próprios erros, absolve os que desconheço, guarda o teu servo dos pecados intencionais. Ou seja, se o erro, o pecado, é aquilo que traz algum tipo de afastamento desse relacionamento que está sendo aprofundado, eu quero que nada atrapalhe esse meu relacionamento, pelo contrário, eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele cresça cada vez mais e que eu possa conhecer a esse Deus cada vez de forma mais impressionante. Muito, muito top isso, né? Muito. Eu estava pensando aqui, vocês estavam conversando, eu amo Salmo 19, mas quando eu fiz essa leitura, assim, como um todo, né, 19 a 51, eu me senti um pouco assim, um pouco do salmista em vários momentos, sabe? Uhum. Eu fico pensando, porque a gente passa por tanta coisa na vida, né? Eu não sei vocês, mas tem hora que eu tô triste, daqui a pouco eu tô muito feliz, e a gente experimenta tudo isso que o Salmo tá falando de uma maneira, assim, intensa na nossa vida, né? E quem disse, alguém lá atrás falou de racionalismo, de coisas assim, e acabou tirando essa beleza, que é a gente viver a vida como ela é, no sentido de viver intensamente cada momento. Às vezes a gente precisa mergulhar na tristeza para poder experimentar a alegria de uma maneira poderosa, né, assim, e às vezes a gente precisa realmente se humilhar diante de Deus, ficar contrito, sabe, falar consigo mesmo. Então, o que eu achei muito interessante é assim, que tanto os problemas externos, situações que a gente passa, né, quanto problemas internos, porque a gente tem muita coisa e discussões, sabe, para resolver. É muito legal que o Salmo traz tudo isso com uma profundidade, com poesia, com beleza, com assim, tudo de muito. Até é interessante que até quando você está com raiva do inimigo, sabe? Quando realmente. Porque, gente, vamos contar aqui, né? Era guerra de verdade, era perigo de morte de verdade, não é uma coisa tipo, eu não gosto daquela pessoa, né? Então, como era tão grande, assim, esse perigo iminente de amanhã eu posso estar morto, né, ou doenças gravíssimas, né, e a gente vê tudo isso, gente, 19, são 30 e pouquinhos, sabe, 33 salmos e a gente está mergulhando em tudo isso a cada momento. Então, para mim foi um mergulho assim, dentro de mim, fora de mim, e foi assim sei lá, eu me senti, eu nem sei o que eu posso falar, mas não sei, louco. E eu acho que esse momento, para mim, por exemplo, uma das partes marcantes foi o 22, né? A forma como o 22 começa, para mim, foi uma dessas. Porque eu já me vi nessa situação e já também conversei com muitas pessoas que estão exatamente nessa situação, de falar assim, não, acho que isso que eu estou vivendo é Deus, a única explicação é Deus me abandonou, né? Não tem, eu tô longe, e aí às vezes envolve um monte de coisa, questão de culpa, né? A pessoa se sente culpada por ter feito algo e fala assim, não, o que eu fiz foi imperdoável, ou alguma coisa nesse sentido, tal. E essa ideia de, olha, o Senhor me abandonou, eu clamo de dia e o Senhor não me responde, de noite e eu não tenho alívio, é real, muitas vezes, é real nas nossas vidas. Eu acho que não tem nenhum de nós que nunca passou por esse momento de falar assim, parece que eu tô sozinho. Exato. E não tem problema. Diante de Deus, você pode derramar e falar isso, uma boa. E o que é legal exatamente é ver isso, é que isso é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a gente tem esse conceito que é Deus falando.
Mas aqui é o homem falando e Deus falando assim, olha, tá vendo assim? É assim que funciona mesmo. Nesse nosso bate-papo é intenso. E eu me senti um pouco como a Su também, que parece que é a alma da gente colocada do lado de fora, né? Uhum. Parece que a gente está enxergando toda a interioridade do salmista e ele não tem vergonha de colocar isso para fora diante de Deus. Isso que é muito interessante. O Dio falou do 22, eu vou pular lá para o 32, que é quando... E aí eu me ative no 32, eu fui escutar o Rota, ele tem a ver com o 51, que é o final, né? Eles parece que são salmos conectados porque parece que tem o mesmo tema. E aí a mensagem fala assim, ó, quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. Então, como a nossa angústia, quando a gente parece que coloca essa máscara e fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo, parece que eu tenho que me resolver aqui dentro, eu não posso... Não, eu posso colocar tudo para fora, eu posso colocar diante de Deus, eu devo colocar isso diante de Deus. Porque a minha amargura contida, ela me adoece. E o salmista já está falando isso lá atrás, né? O que a psicologia está descobrindo agora, o salmista já está contando isso para a gente lá atrás, que a gente tem que colocar. Você falando nisso, né, Carol? Eu fico imaginando, porque a gente tem sei lá, da onde que vem, tá? Mas eu acho que o padrão, as pessoas colocaram que a gente sempre tem que ser forte, a gente sempre tem que mostrar o sucesso, né? Que a gente está bem. Inclusive, até vou falar assim, o pessoal acha que cristão tem que estar sempre feliz. E não é verdade, a gente está sujeito a tudo. E a gente é um ser humano como qualquer outro, né? Então, o que é bonito de ver no Salmo é que a gente pode ser simplesmente essa pessoa que se derrama. Mas sabe o que é muito legal para mim? Além de botar para fora e Deus ficar feliz com isso, porque ele quer esse relacionamento com a gente, é que a gente pode dizer que demora às vezes para a gente conseguir fazer isso. É que lá no 20, vou voltar um pouquinho, lá no 20 fala assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Até você chegar aí, não é tão fácil assim. Porque você tem que construir um relacionamento com Deus. Você tem que ter andado, tem que comer muito sal com ele, né? Tem que ter andado muito com esse Deus. Por quê? Você aprende. O nosso primeiro ímpeto é a gente confiar na gente mesmo. Falar, olha, eu me basto, eu sou eu, né? Eu consigo, eu posso, porque é isso que o mundo está falando para a gente. Você tem que, você pode, você faz, né? E não é verdade. Aqui você aprende, ao contrário, a se sujeitar a Deus e dizer, Deus, eu não posso fazer nada, mas enquanto os outros confiam nessas coisas, eu confio no Senhor. Então, você conseguir chegar a esse ponto é tão especial, tão maravilhoso e tão profundo, porque você pode experimentar algo que, assim, a gente não tem... Eu pelo menos, nunca consigo e nunca pensar em trocar isso por nada. Eu pegando aqui o gancho... Vai lá, Dio. Eu só estava pensando no gancho aqui que vocês duas deixaram, né? Porque eu achei interessante essa questão, porque a gente, às vezes, pensa que tem essa questão desse pensamento evoluído, filosofia que está se desenrolando, e hoje a gente tem isso aí. Mas olha só, de acordo com o que a Carol colocou, a psicologia hoje está descobrindo isso que lá nos Salmos o salmista já falava. Aí agora a gente tem assim, olha só, aquilo que a filosofia hoje está propondo, aí a gente olha, é aquilo que os Salmos também já falavam. Ou seja, essa ideia de você viver a vida de forma como ela é, de você entender as diferenças de momentos que a gente enfrenta, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de luto, momento de andar pelo vale da sombra da morte, momento de estar no ápice, ao mesmo tempo que, essa coisa de que hoje você é poderoso, você pai, também era lá, de confiar em coisas que são diferentes daquilo que realmente é o local onde você deve colocar sua confiança, né? Então, é gostoso como a gente vê que é um tema, é um livro que se conecta conosco na experiência de vida, ao mesmo tempo que se conecta conosco em relação à experiência completa daquilo que a vida apresenta,
tanto das coisas internas quanto externas, e até mesmo das coisas ultramodernas que a gente passa hoje. Então, desculpa, Carol, eu só quis fazer Não, e super tem a ver com tudo isso, porque faz todo sentido, Dil, quando a gente lê a história de Davi antes, né? A gente passou pelos livros de Samuel, passou pelos livros dos reis, e conectando com o que a Su estava falando, a gente percebe o desejo de Davi por conhecer a Deus, por ler essa palavra. Como é que a gente conhece a Deus? Através dos atos poderosos que Deus faz, né? Quando a gente lê as narrativas, a gente vê quem Deus é e como ele age com graça, com amor, com cuidado. E Davi, além de ter lido isso, né, nos textos sagrados, Davi experimentou também o agir de Deus na vida dele. Davi experimentou livramento, Davi confiava em Deus. Então, quando ele ia para as batalhas, ele sabia que Deus estava com ele. Então, é exatamente isso, é esse viver com Deus e aprender e experimentar Deus que faz com que parece que a gente irrompa nessa música, né, nesse salmo, nesse cântico, e a gente quer expressar o quanto a gente agradece a Deus, e aí, por causa desse relacionamento, a gente também confia plenamente que a gente pode abrir o coração diante de Deus, porque Ele é quem pode resolver. Não existe nada nem ninguém que possa aplacar a nossa angústia ou a nossa ansiedade, senão o próprio Criador, aquele que fez a gente desse jeito, né? Então, isso é muito legal. Então, quando a gente lê os Salmos, eu vejo isso, eu consigo enxergar a história de Davi que a gente já viu, né? Muitos salmos são dele, mas muitos são atribuídos a ele, muitos são de outras pessoas. Mas quando a gente vê essas narrativas todas, a gente parece que conecta e fala, não tem como a gente não se expressar. Quando a gente se relaciona com Deus, caminha e conhece. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente tem vontade de expressar isso. É muito... Posso falar? Pode. Mas mudando de assunto. Você está no mesmo assunto? Manda ver. Eu estava pensando aqui, já entrando lá no Salmo 26, que tem muitos momentos que a gente se sente injustiçado, né? Aqueles momentos que a gente vai pensando, sabe assim, fica aquela angústia interna, porque as coisas estão acontecendo, o pessoal às vezes está caluniando, né? E a gente se sente assim acuado. E nesse momento, qual é a nossa atitude? Porque é interessante o que o Salmo faz, né? O salmista, nesse momento, ele, em vez de ir lá falar, eu vou revidar, eu vou me vingar, eu vou, sabe, porque a raiva vem, né? O sentimento de tristeza às vezes é um amigo que trai, às vezes, né, é uma situação bem complicada. No meio dessa injustiça, o que ele faz é buscar em Deus, né? Ele vai lá, fala, Deus, e agora? Olha o que eu tenho vivido em integridade. Eu fico pensando assim, de você poder falar para Deus, olha, porque Deus sabe de tudo, né? Não adianta você mentir. Então você falar para Deus, olha, eu tenho confiado no Senhor, mas olha o que tem acontecido à minha volta, né? Então você colocar isso e outra. E a gente vai ver em muitos momentos que os salmistas vão falar assim, Deus, vai, faz a sua justiça. A tua justiça é a que é verdadeira, né? Por quê? Porque a gente não consegue fazer a justiça pelas próprias mãos. Não deve fazer isso. Quando a gente faz, não só destrói, né, a minha e a vida dos outros, mas a gente não sabe fazer isso direito. Quem consegue fazer isso é Deus. Então, a melhor forma, eu sei que não é fácil, porque na hora dá vontade de sair assim, né, quebrando tudo e fazendo tudo, mas é a gente se colocar diante de Deus, né, e falar, Deus, me ajuda, né, me ajuda e faz a tua justiça. Então é muito, muito interessante a gente poder falar sobre isso com Deus, né. Exato. Isso, e parece que quando a gente entrega e é franco diante de Deus, né, que a gente, muitas vezes, eu sou um pouco assim, de não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, né? Eu tô sofrendo uma injustiça, mas fala, não, pode deixar. Não ninguém tem sangue de barata, né? A gente tem vontade de reagir ou de falar, nossa, que absurdo isso que está acontecendo.
E o salmista mostra para a gente que é possível a gente colocar isso diante de Deus. Fala, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? A gente deve levar a Deus com toda a intensidade, com toda a emoção, com toda, né, toda a raiva, tudo aquilo que a gente está indignado. E me parece que, muitas vezes, no mesmo salmo, né, quando o salmista despeja tudo isso diante de Deus e fala, Senhor, bate neles, que eu não posso, porque Deus vai fazer a justiça perfeita, aí o salmista parece que descansa e louva a Deus, porque Ele é quem pode todas as coisas e quem executa a justiça perfeita. Então, acho que, mais uma vez, é uma demonstração de como a gente deve agir, né? A gente leva a Deus toda essa fúria, mas aí, ao mesmo tempo, a gente confia e sabe, consegue descansar e fala, não, tudo bem, já entendi, é o Senhor que vai resolver isso, então só vou agradecer. Eu queria mencionar um pouquinho a questão das coisas recorrentes, né? Porque foi uma das coisas que me chamou a atenção nesse bloco. Porque você tem alguns salmos que parecem que são, vamos dizer assim, que acontecem recorrentemente, né? Que se repetem. Parece que eles são quase um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas, de certa forma, isso para mim é exatamente a realidade da experiência da vida, que é também uma vida cíclica em muitos aspectos, né? Então, por exemplo, a gente mencionou o Salmo 22, que Davi fala, Senhor, por que me abandonaste? Aí quando a gente vê o 28, ele diz assim, a ti clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferentes comigo. Então parece que você... Porque às vezes eu vejo que há uma relação de assim, poxa vida, eu tenho que já ter ultrapassado essa fase, sabe? Esse tipo de coisa assim. Não, eu não tenho mais esse tipo de situação, agora eu já estou pleno. Tá nada, né? A gente, quando a coisa vem e bate de novo, a gente tá lá, a gente mergulha de novo, né? Porque parece que a gente, não, eu dizia assim, o Senhor é a minha rocha, então quer dizer que agora eu fiquei firme numa coisa aqui em cima, que nada mais vai bater e nada mais vai me dar insegurança. Pelo contrário, o salmista lá no 22, ele fala, me abandonaste, mas eu em ti eu confio. Aí quando chega no 28, ele fala, o Senhor está indiferente comigo, mas de novo ele fala, mas em ti eu confio. E aí vem os inimigos, mas em ti eu confio. Eu ando no vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo. Então, assim, a nossa memória é curta, né, Dilene? Isso vai acontecendo. Tem que ser todo dia. Exato. Então não fique, de repente, poxa vida, se eu falar isso de novo com Deus, ele vai falar, você não aprendeu a lição da outra vez? Não, fique tranquilo, abra o seu coração constantemente ao Senhor, da forma como você está sentindo e vivendo naquele momento. Além disso, a gente peca todo o tempo, né? Então a gente precisa, né, se confessar, né, falar para Deus, mas também a gente precisa afirmar a questão, eu em ti confio, Senhor. De novo, porque é aquele negócio, né? Todo mundo fala, entreguei, aí pego de volta, entrego, pego de volta. Né? A gente vai fazendo esse movimento, mas é bom, é importante, e é muito legal. Eu, assim, particularmente, eu fico pensando no Salmo 27, ele fala assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? Né? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Eu acho que quando a gente chega a esse ponto, não é que a gente chegou num clímax total, mas é aquilo lá que a gente falou, é construção desse relacionamento que não é uma linha reta também, né? São cheios de altos e baixos, mas é um momento que você está entregue. Isso quer dizer, de certa forma, que você está na maior vulnerabilidade possível, porque você entregou totalmente a Deus. E é muito legal. É uma declaração de fé, muitas vezes. É mais isso, né? Eu tô tão mal, mas, Senhor, o Senhor é o refúgio, não dá mais para fazer nada. Mas não é quando eu tô fraco que o Senhor é forte? Então, exato. Exatamente isso. Paulo já sabia direitinho o que o Salmo falava. Ele leu Salmos, né? Mas sabe o que eu acho bonito pra caramba? Eu com certeza ele leu, viu? Mas o que eu acho bonito nesse Salmo 27 é quando fala, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Gente, isso me arrepia, porque assim, claro que a gente hoje vê muita criança abandonada, mas uma mãe e um pai que realmente esperam, amam seu filho,
eles não vão abandonar, a não ser que aconteça algo assim muito grave, né? Então, e mesmo que aconteça isso, o Senhor vai estar lá. Então, quer dizer, você não precisa temer absolutamente nada. As pessoas, inclusive mãe e pai, vão falhar, né? Podem falhar, mas você pode confiar no Senhor. Então, é algo assim muito especial e assim é uma certeza muito grande de que em Deus eu não tenho medo, não porque eu sou forte, não porque eu sou maravilhoso, não porque eu estou bem, mas porque Ele é. Né? A gente vai ver lá no 29, vai falar a voz do Senhor, né? Troveja. Então, esse poder todo, esse Deus tão grande, tão poderoso, Criador dos céus e da terra, ele se preocupa com você, comigo. E isso para mim, assim, eu não tenho assim nem palavras para descrever, porque é tão maravilhoso para mim que dá vontade de sentar e chorar, falar Deus. É. Não, é muito legal, Su, e assim, o final do 27, aqui na mensagem, está escrito assim: tenho certeza, depois de todas essas declarações que ele faz, não, tenho certeza agora de que verei a bondade de Deus na exuberância da terra. Contem com o eterno, animem-se, não desistam, tenham esperança no eterno. E aí eu vou dar um salto lá quase para o final, porque isso é uma coisa que me pega muito, é esperar em Deus, ou esperar por Deus, ou ter paciência esperando o agir de Deus. Porque muitas vezes eu declaro que eu confio, eu sei, né, à medida que eu me relaciono com Deus, que eu leio a respeito dele na Bíblia, que eu sei quem Deus é e como ele age, mas como é difícil, às vezes, esperar pelo agir de Deus. E muitas vezes o agir de Deus não é como eu espero que seja. Às vezes eu quero uma resolução da situação, mas Deus está pensando em outra coisa. Deus quer me transformar na situação. Deus quer me modificar o meu olhar, a minha maneira de ser. E aí eu fui lá para o Salmo 40, e na mensagem está assim: eu esperei, esperei e esperei pela terra. E aí eu parei. Quando eu li isso, eu falei, ok. Falei, tenho que esperar. E isso é uma coisa recorrente nos Salmos também, né? Que o salmista, ele declara que confia, mas muitas vezes a resolução não vem na hora que eu quero, e do jeito que eu quero. Então eu preciso esperar. Confiar em Deus também é isso. Também é esperar pelo agir de Deus, pelo tempo de Deus. Às vezes demora. Existem coisas na vida da gente que, na minha vida, né, especialmente, às vezes eu tô vendo coisas hoje que começaram a ser feitas por Deus há 10 anos atrás. Então, você imagina só Deus levar 10 anos para fazer uma coisa na minha vida. Para a gente é muito tempo, para Deus é um estalar de dedos, né? Mas, às vezes, a gente precisa também, como o salmista, esperar, esperar, esperar. Bom, a gente está aqui já meia hora batendo papo já. Então vamos puxar mais, aqui. o salmo Então, dá para tem falar muita bastante. coisa ainda, né? Mas vamos caminhar aqui para esse encerramento desse nosso bate-papo. Su, quer deixar aqui um versículo, um pedaço de algum salmo que desse bloco te chamou a atenção, que você queria falar? Queria deixar esse aqui com vocês hoje. Tá fechado o microfone, Su. Eu queria lembrar, assim, lá no Salmo 36, né, ele fala que o teu amor, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens, né? A tua justiça é firme como as altas montanhas, e as tuas decisões insondáveis como o grande mar. E aí ele vai aparecer em vários momentos, falar assim, então, o que eu preciso fazer é só confiar no Senhor, né, no próximo, descansar nele, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência, né? Então, confie nele que ele agirá. Eu acho que é isso. No final de tudo, quando você tem a experiência com Deus, você vai aprendendo a entregar, a confiar, a descansar, não porque está tudo bem, não, porque a gente consegue entregar e ele está agindo, e Deus está fazendo. Essa confiança, essa segurança que a gente tem nele. Então, isso é maravilhoso. Eu queria que a gente sempre lembrasse disso. Carol? Isso aí, não, bom demais. E o que
que ficou para mim, ficou bem no finalzinho também, lá no 51, que é o salmo quando Natan repreende Davi, porque por causa daquele caso lá com Batseba, né? E esse relacionamento de Davi com Deus é muito surpreendente, porque Davi não é infalível. Ele comete os erros, ele cai, mas o que é legal, o que é muito bom, e talvez seja por isso que Deus falou, né, que Davi é um homem segundo o coração, é porque ele volta, ele retorna, ele tem retorno, ele se arrepende. Então, eu estava ouvindo o comentário do Rota, né, do Rota 66 nesse salmo, e aí o Sayão falando assim que a gente não tem que achar que a gente não se suja, né? A pessoa, o puro não é aquele que não se suja, mas é aquele que sempre se limpa. A gente não tem como. A gente falha, a gente cai, a gente erra, acontece um monte de situações que fazem com que a gente, às vezes, se veja afastado de Deus, mas o importante, o que me pegou muito aqui nesse 51 é o 16 e 17, que fala na mensagem assim: fingimentos te desagradam. Uma atuação impecável nada é para ti. Quando meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. Então, isso é muito significativo para mim, porque às vezes a gente quer botar essa banca, né, de não, tá tudo certo, tá tudo bem, mas não é como a gente se relaciona de verdade com Deus, né? Acho que para mim foi isso. Bom, para finalizar, eu queria deixar o Salmo 34. O Salmo 34 é um salmo que fala sobre as mudanças internas da gente, né? Fala sobre a gente se livrar dos pesos internos que estão dentro da gente. E o versículo 8, ele fala que quando a gente se aproxima de Deus, ele derrama desse bálsamo de cura, de libertação interna. E ele, inclusive, fala assim, ó: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. O versículo 10, ele fala assim: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Então, de repente, se você está assistindo esse vídeo hoje e está com o coração pesado, está de repente passando por um momento assim, de tristeza profunda, um momento de lutas internas com você mesmo, prove o Senhor. A Bíblia, a mensagem, ela diz: corra com o Senhor e prove. É bem interessante. Ela diz: abra a boca e experimente, abre os olhos e veja como eterno é bom. Eu acho que a ideia é essa, experimentar. Ele, né? Experimentar. Né? De provar, experimentar. Ou seja, viva esse relacionamento com ele. Vai ser muito legal mesmo. Obrigado, Su, obrigado, Carol, por esse bate-papo tão gostoso. E eu quero deixar aqui, se você mora aqui por São Paulo, está participando, fazendo uma visita aqui na cidade, vem estar com a gente amanhã às 9h30 da manhã e às 11h15, temos o nosso culto, a nossa celebração, e você é convidado aqui na rua Tianguá, número 25, a estar com a gente. Se você não estar aqui por São Paulo, amanhã às 9h da manhã tem a nossa celebração online, você também é convidado a participar, um momento muito especial, com músicas, a palavra de Deus sendo apresentada de uma forma bem prática para você, e você vai estar com a gente. Se você quer saber mais sobre a IBNU, entre em contato também com a gente. Vai ser uma alegria conversar contigo. Um grande abraço. Tchau.